Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área para mais um vídeo do Tio Uli Explica e hoje eu vou falar sobre retorno para o acionista, tá? Então, como você já sabe e acompanha aqui no canal, o iniciante ele só tem que comprar IVVB11. Para a gente estar nesse assunto, significa que o nosso assunto ou ele é intermediário ou ele é avançado. E como eu vou falar de indicadores de empresas e de onde o acionista, que é você aí mesmo que é dono de uma ação, já no nível intermediário, da onde que sai o teu resultado, da onde que sai o teu ganho ao longo do tempo, né? E eu vou falar necessariamente de dividendos, porque os dividendos, eles são o suco que as pessoas querem tomar das empresas, é o grande sonho que as pessoas têm, viver de dividendos, e eu quero mandar um papo retíssimo para você, eu quero falar uma coisa que pouca gente tem coragem de te falar, que é o seguinte: viver de dividendos é uma coisa que é uma ilusão. É uma ilusão, é uma ilusão, é uma ilusão. Tanto que os 10 homens mais ricos do mundo, você pode ver aí o Jeff Bezos, o Bernard Arnault, você pode falar do Warren Buffett, você vê o Mark Zuckerberg, esses caras, eles não vivem de dividendos. Normalmente quem vive de dividendos é quê? Viúva ou herdeiro. E essas pessoas, elas talvez não tenham o conhecimento que eu vou te passar agora, que é o seguinte: para a gente aumentar a nossa riqueza ao longo do tempo, a gente precisa reinvestir os dividendos. O resultado, quando a gente não reinveste os dividendos, ele é muito menor, perfeito? Então, pega só essa metáfora que eu vou usar. Imagina que eu te dou uma semente e com essa semente você vai lá e planta e nasce uma árvore. Essa árvore ela vai dar vários frutos e dentro desses frutos tem novas sementes. Imagina que você come esses novos frutos, joga as sementes fora. Como é que você vai plantar a próxima árvore? Então, quem pega a semente do fruto que veio de uma semente e planta novas árvores, daqui a pouco vai ter uma grande floresta. E é isso que é o jogo da bola de neve no mercado de ações, no mercado de renda variável. É eu ter a disciplina de pegar os dividendos e reinvestir em novas ações, ou da mesma empresa, ou de outras empresas, ou de outros ativos que vão gerar retorno ao longo do tempo. Lembra, eu estou falando essa nomenclatura porque eu estou falando com pessoas do nível intermediário nas finanças. Se você é iniciante, você não precisa saber disso, você só precisa comprar o IVVB11, tá? Mas vamos voltar aqui para a dinâmica dos dividendos. Eu tenho um indicador que, se você não conhece, ele chama-se Dividend Yield. No que consiste esse indicador? Eu pego todos os dividendos, todos os proventos que a empresa me pagou nos últimos 12 meses e divido pela última cotação dela. Então eu vou trazer aqui as empresas que têm um Dividend Yield acima de 10% no último ano dentro da Bolsa Brasileira, tá? Eu fiz uma seleção de empresas que tiveram lucro no ano de 2020 e no ano de 2019 e que tem uma liquidez acima de R$500 mil. Só para você ter consciência aqui de onde que eu estou tirando esses peixes aqui que eu vou falar, é dentro de um aquário que é de empresas que têm lucro e que tem uma liquidez acima de R$500 mil. Então eu vou ler aqui, ó. A gente tem o frigorífico Minerva, que ele pagou 10,25% de dividend yield nos últimos 12 meses. Eu tenho a construtora Direcional, que ela é focada lá no Minha Casa Minha Vida. Ela tem um dividend yield atualmente de 10,4%. Tem a CESP também. A CESP é uma empresa de energia do estado de São Paulo. Ela tem um dividend yield aí de 10,82%. A gente tem a CPFE, a companhia de energia aí que paga 11,02% de dividend yield. A gente tem a Cyrela, a construtora Cyrela, que está pagando 11,18% de dividend yield. Lembrando, isso são dados passados, tá? Não significa que isso vai se repetir para o futuro. Então, tenha cuidado ao interpretar esses dados e a gente vai desenvolver ao longo desse vídeo aqui, então fica até o final para você entender quais são as cascas de banana que tem nessa metodologia de olhar somente para os dividendos. Continuando aqui, a gente tem uma outra empresa de transmissão de energia, que é a Transmissão Paulista. Ela tem um dividend yield atualmente de 11,42%. Continuando, a gente tem a Taesa,
campeoníssima aí de pagamento de dividendos, é a queridinha de muitas pessoas do mercado. Ela está com um dividend yield atualmente de 13,26%. A gente vai para a lista aqui agora com a Copel. Copel é uma empresa paranaense de energia e saneamento, é uma holding. Ela está atualmente com 14,88% de dividend yield. E no topo dessa lista a gente tem uma empresa de saneamento, a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, a Copasa, que ela está com um dividend yield atualmente de 15,81%. Tá? Quais são as armadilhas que você tem que ficar de olho para essas empresas aí que têm um alto dividend yield? Primeiro, a gente fica muito atraído achando que esse resultado ele vai se repetir. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado é saber que isso não necessariamente vai se repetir para o ano que vem. O que a empresa pagou no ano passado de dividendos não necessariamente tem relação com o que ela vai pagar no próximo ano, tá? Outra coisa que você tem que analisar é o seguinte: se a empresa ela pagou, vamos dizer aqui, por exemplo, R$1 bilhão de dividendo, você tem que comparar isso com o que ela teve de lucro líquido naquele período. Então, a gente está fazendo esse vídeo aqui em junho de 2021. O que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar, com base no lucro inteiro de 2020, quanto que foi o dividendo que ela pagou. As empresas, no estatuto social delas, que é tipo a convenção de condomínio que elas têm, elas determinam lá qual que é o dividendo mínimo obrigatório que essa empresa ela tem que pagar. Normalmente, isso varia entre 25% e 50%. Mas, por exemplo, a Ambev ela tem um dividendo mínimo obrigatório de 40%. Itaú tem um dividendo mínimo obrigatório maior do que o Bradesco, por exemplo. Então, você tem que ler esse documento se você quer ser um investidor intermediário. Se você não quer ter esse trabalho, você só precisa comprar o IVVB11, tá? Eu tô ligado que você tá pensando assim, Por que a Júlia fica repetindo isso toda hora? é porque eu quero fazer que nem minha mãe fazia, falar tantas vezes um assunto que você nunca mais vai esquecer ele. Então, se você quer comprar ações, se você está interessado nesse assunto, você é intermediário. Parabéns para você. Tu ainda pode subir para o nível avançado. Lá tem outras surpresas, tem o chefão das opções, do trend following. Tudo isso eu explico lá dentro do Start Milionário com mais calma, tá? Uma outra coisa que você tem que olhar é se esse dividendo em relação ao lucro, ele supera os 100%. Por quê? Se a empresa está pagando R$1 bilhão de dividendos, o ideal é que ela tenha tido pelo menos R$1 bilhão de lucro líquido. Só que quando isso é maior do que o lucro, o dividendo é maior do que o lucro, o que a gente tem? A gente tem um dividendo insustentável. Por que isso pode acontecer? Por causa de itens não recorrentes dentro do DRE, que é a demonstração do resultado do exercício da empresa. Vou dar um exemplo. A Exetec, que é uma construtora muito conceituada, ela atua muito no estado de São Paulo, ela vendeu um dos seus prédios por 500 e poucos milhões lá em 2017. E ela teve a oportunidade de pegar esse dinheiro e distribuir para os seus acionistas em forma de dividendos, só que ela não vai vender todo ano aquele prédio. Ela tinha um prédio igual aquele. Então, durante um período, o payout, que é o que a gente chama dessa relação de dividendo sobre o lucro líquido, ficou altíssimo. E o dividend yield, que é os proventos, os dividendos pagos nos últimos 12 meses em comparação à cotação, também ficou altíssimo. Aquelas pessoas que não entendem na bolsa, que não viram esse vídeo, se elas olham só para o dividend yield, elas falam assim, Achei a nova oportunidade do mercado, eu vou ficar rico. e aí aquilo é uma grande casca de banana, beleza? Então você tem que tomar cuidado, você tem que entender de onde que vem aquele dividendo e se ele é sustentável. Um outro ponto, e eu vou usar aqui o exemplo da Copasa, que é a empresa aí com o maior dividend yield dessa lista que eu falei, a empresa está passando por um problema, que é o seguinte, existe uma crise hidrológica no Brasil que ela é recorrente. Uma vez por década, vamos dizer assim, vai acontecer esse problema de chover pouco, então as empresas de saneamento vão ter que fazer obras para abrir novos canais, tirar água de outros lugares, e isso é o que a gente chama de CAPEX. CAPEX é aquele gasto que você faz na tua casa para reforma. Uma parede lá começou a descascar, a tintura ficou ruim, você tem que lixar aquela parede, pintar de novo. Isso é o CAPEX. Nas empresas, isso significa fazer obras, fazer novos dutos para a água passar mais fácil. Então, essa empresa talvez
ela esteja pagando um dividend yield muito alto, porque no futuro ela vai pagar menos dividendos. E o CAPEX, ele entra diretamente no valuation da empresa. Perfeito? E eu quero te falar uma última coisinha para ficar entendido aqui de quais são as origens de retorno das empresas, tá? Elas podem ter um retorno devido ao crescimento. Vamos dar o exemplo aqui da Magazine Luiza. Magazine Luiza, quanto mais pessoas ela tem como cliente, maior é o valor dela se ela mantiver a sua lucratividade. Então, o crescimento é um driver de valor. Qual que é um outro driver de valorização das ações? Uma empresa, ela reorganiza os seus processos e ela começa a entender que ela pode fazer mais com menos. Ou seja, se a empresa antigamente faturava 100 milhões de reais e ela tinha um custo de 50 milhões, se ela abaixa esse custo para 40 milhões, aquilo provavelmente vai aumentar o lucro dela. E as empresas campeãs são aquelas empresas que conseguem crescer cortando a unha ao mesmo tempo. Cortando a unha diminui o custo, tá? Para você que não entendeu essa metáfora aqui. E aí, o que essa empresa que está mais rica, ela pode fazer para o acionista? Ela pode pagar dividendos, que é o que a gente falou basicamente nesse vídeo inteiro. Ela pode fazer outra coisa, que é comprar as próprias ações dela. Então eu vou usar aqui uma linguagem que você vai entender melhor. Imagina que eu tenho 8 amigos, eu mais 7, e a gente está dividindo uma pizza entre 8 pedaços. Beleza, vai ficar um pedaço para cada um. Mas vamos dizer que eu pago para 2 amigos saírem da sala e agora a gente vai dividir essa pizza de 8 pedaços por 6 pessoas. Ou seja, cada um vai comer um pedaço maior dessa pizza, porque tem menos pessoas agora para dividir. É a mesma coisa com a recompra de ações. Uma empresa que tem 100 milhões de reais de lucro líquido e tem 100 milhões de ações, ela vai ter um lucro por ação de R$1. Mas imagina que eu recomprei a metade dessas ações. Automaticamente, como o lucro vai ser o mesmo da empresa, eu vou dividir esse lucro pela metade das ações. Então, meu lucro por ação vai começar a ser R$2 por ação. E isso eu aumentei o meu retorno dessa maneira, tá? Então, já falamos de dividendos, já falamos de recompras, e as recompras, elas são um coringa na mão do investidor para caso o dividendo ele venha a ser tributado no Brasil, tá? E o terceiro ponto que eu vou trazer aqui é a diminuição de dívida. Por quê? Imagina uma empresa que ela tem lá R$1 bilhão de patrimônio e ela está devendo 1 bilhão líquido. Lá, ela tem dívida de 1 bilhão. Vamos dizer que eu tive um lucro, as minhas operações estão crescendo, a rentabilidade está aumentando e eu decido não dividir com o acionista através de dividendos e de recompras essa riqueza maior. Eu decido pagar esse 1 bilhão em dívida. Ou seja, agora eu tenho o meu patrimônio, mas sem dívida. Ou seja, eu estou mais rico. E isso é o conceito do shareholder yield, tá? Shareholder é uma palavra em inglês para determinar o detentor da ação. Então, para resumir, a gente tem 3 maneiras de devolver dinheiro para o dono da ação. Através de recompra de ações, de dividendos e também de diminuição da dívida. Vamos aqui só abrir um último parênteses para esse vídeo ele ficar completo. Ele está muito bom de fazer e eu acredito que se você estiver gostando, você vai deixar um like aqui já nesse vídeo e vai se inscrever no canal, porque você quer ver mais conteúdo de qualidade específico para você. O que eu vou falar? Dentro do que a gente chama de dividendos, isso pode dividir em 3 grandes grupos. São os dividendos, que não são tributados, mas a gente também pode botar dentro desse bolo aí o juros sobre capital próprio. E o juros sobre capital próprio, ele é tributado na fonte. Você paga uma alíquota de 15% sobre esse provento aí que a empresa ela te paga, tá? Isso entra na conta do dividend yield. E tem a bonificação, porque a empresa ela tem que criar algumas reservas legais, segundo a legislação. Só que essas reservas elas têm limite. E aí, quando alcança esse limite, a empresa ela pode emitir novas ações e te dar essas ações de bônus, tá? Então são esses 3 grandes proventos que a empresa ela pode te pagar.
E se você for acionista, ainda tem mais uma maneira de você ganhar dinheiro, que é alugando as suas ações através da custódia remunerada, mas isso é um assunto para um outro vídeo, beleza? Antes de ir embora, eu vou pedir para você também apertar as notificações desse canal para você receber novos conteúdos que vão agregar para você que está no nível iniciante, intermediário ou avançado nos investimentos. Eu sou Tio Uli, eu sou um cara que adora esse assunto, eu amo esse assunto. Então, se você quiser tirar qualquer dúvida, me procura lá no meu Instagram, @tiouli, me chama lá no direct, pergunta, qualquer coisa que eu vou ter o maior prazer em tirar a tua dúvida, te ajudar a investir melhor dentro do teu nível, tá? E lembrando, só para não perder aqui o hábito, iniciante, ele só compra em VVB11, não precisa comprar ação. Se você quer comprar ação, quer fazer essas análises que eu te ensinei agora, você já está no nível intermediário. Comente aqui para mim qual que é o nível que você acredita que você está. Se é iniciante, intermediário ou avançado. Porque sabendo disso, eu posso fazer um conteúdo ainda melhor para a tua necessidade. Beleza? E é só o começo. Vem comigo mesmo, de verdade.